Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Um grande e forte fraterno abraço a toda essa comunidade do Vida Inteligente que cresce dia a dia. Eu tenho comentado com os meus amigos, com as pessoas mais próximas. É incrível como isso tem aumentado, proliferado, não sei até como eu consigo administrar esse processo todo, mas ainda está dando certo. E espero que continue assim sendo. Porque são muitos pedidos de respostas, são muitos pedidos de e-books, são muitos pedidos de uma série de coisas. E a gente sabe que a gente tem outras ocupações também, além disso. Mas dentro do possível, peço a paciência de vocês, que as respostas, quando a gente não tem, a gente diz que não tem. Algumas respostas nós dependemos de outras pessoas para que elas possam ser passadas. Então, tudo na medida do possível será atendido. Não fiquem tristes se uma resposta demora, se algum atendimento demora, porque nós estamos humanos e sujeitos a essas leis materiais. Então, eu reforço aqui esse grande e fraterno abraço a essa comunidade maravilhosa que cada dia cresce e me deixa feliz, porque quanto mais isso cresce, mais feliz eu fico, mais feliz fica todo mundo, e isso aqui reverbera para mim mesmo. Isso é bacana e para todo mundo. E isso que a gente está sentindo faz com que a gente tenha realmente esperança de um futuro muito mais brilhante e melhor do que essa mídia viciada costuma mostrar todos os dias. Enquanto a gente faz programa tipo Vida Inteligente, falando de temas que só crescem, que só trazem bem-estar, que só nos trazem resposta, por outro lado nós temos um jornalismo que faz questão de fomentar a dor e ficar alimentando essas formas de pensamento que a gente tanto combate aqui, se é um termo que não é tão apropriado. Bom, antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu queria promover aqui, ele vai estar aqui no dia 8 de junho no programa Vida Inteligente, está chegando aqui no Brasil, o Tulku Lobsang. Esse Tulku Lobsang, ele é um médico tibetano, uma pessoa simpaticíssima, ele só vem para Florianópolis e ele vai estar no Vida Inteligente no dia 8 de junho, falando sobre medicina tibetana. Ele vai estar aqui, só estou promovendo, avisando para vocês que dia 8, ele vai ficar aqui de 8 a 14 de junho, então ele vai ter outras atividades, vocês vão saber no decorrer do período. Por outro lado, acabamos de confirmar o nosso novo workshop em São Paulo, Terapia dos Fractais. Fizemos um ano passado, em agosto do ano passado. Esse ano, para as pessoas que não puderam fazer naquela ocasião, vamos fazer o workshop Terapia dos Fractais no dia 18 de agosto, um sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. As informações poderão ser solicitadas para o e-mail viviane.evento@hotmail.com, viviane.evento@hotmail.com. E a outra boa notícia, pelo menos para os paulistanos, é que Jorge e eu estaremos novamente em São Paulo, fazendo a reedição do programa Vida Inteligente, alusiva aos 7 anos do início da série Mosaicos do Novo Ciclo, que aconteceu, como vocês sabem, no dia 28 de setembro de 2005, primeira vez que o Jorge veio aqui numa data marcante e nós começamos a construir os Mosaicos do Novo Ciclo. Então, no dia 15 de setembro, um sábado de 2012, no mesmo local, no Hotel Boulevard, lá na Avenida São Luís, nós estaremos lá, se tudo correr bem, e vai correr. O mesmo e-mail para informações, o espaço é limitado, infelizmente não conseguiremos colocar mais do que 200 pessoas. Então é importante que cada um mande o seu nome, confirmando nome, endereço, tudo direitinho, para viviane.evento@hotmail.com. Local limitado, 15 de setembro, programe-se. O tema que se apresentou hoje, ele é bem alusivo aos momentos que nós estamos vivendo.
o mundo, esse momento cósmico, digamos assim, entusiasmo. A gente vê muitas pessoas entusiasmadas, a gente vê outras pessoas desanimadas, então se apresentou para nós aqui para que debatêssemos hoje esse tema. E, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber esse meu querido amigo e irmão, sei lá, deve ser mais do que isso, né? Mas eu consigo... Mais que parente, já está misturado. Eu não consigo definir, né? Eu gosto muito de você sabe disso, né? Sim, e digo aqui para todo mundo ouvir. Isso não preciso nem dizer porque todo mundo sabe, né? É a recíproca verdadeira. Então, tá... Você tem o prazer de receber aqui meu outro eu. É, meu outro eu, tá aqui, ó, né? Não é? Aí fica mais parecido, né? Então, Jorge, você tá bom? Tô ótimo, tudo certinho. Então, isso que importa. Espero que vocês também estejam todos bem, né? Você tem algum abraço, algum recado? Porque eu falei um monte agora aqui, né? Sim, eu só não, acho que você não falou que você criou uma comunidade no... tem razão. Então, ontem à noite, assim, eu criei uma comunidade que o Jorge até falou, você já devia ter feito isso há mais tempo, mas apareceu ontem à noite e assim foi. Foi criada a comunidade Vida Inteligente no Facebook. Então, o local que não é localzinho de bate-papo, o objetivo não é esse. O objetivo é, nessa comunidade do Facebook, aprofundarmos os assuntos que a gente trata aqui no programa. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre entusiasmo, depois nós podemos debater, e para isso eu pedi também que o Jorge participasse dentro da medida do possível para poder responder essas questões que aparecem. Nós estamos limitados pelo tempo, né, de 1 hora de programa. Parece que é muito, mas não é. Não. E a proposta dessa comunidade do Vida Inteligente é exatamente para responder essas questões. Entre no Facebook, procure Programa Vida Inteligente, é o nome do grupo que nós criamos. Então tá aí, seu Jorge. É bom porque aí, como vem muita pergunta para você responder e as coisas assim, e não se consegue dar conta, daí num grupo, aí um responde para o outro. Isso, né? ajuda, a essa altura, todo mundo gente já sabe de tudo, não tem nada para... Isso é bacana, o aprendizado é conjunto. A dinâmica fica diferente, Fica. Isso é verdade. Nosso último programa foi no dia... 15 dias atrás. Hoje nós estamos no dia foi 24. Então, antes do aniversário, né? Foi, na véspera, dia 10 de maio. Então dia 10 de maio, isso. Você recebeu 300 mil... Nossa Senhora! Foi muita coisa, eu fiquei abismado. Então, eu também foi mais de 1000. Isso? Entre mensagem, é impossível você responder. Entre mensagem, e-mail e eu não respondo no Facebook, acho que faz uns 2 meses que eu não escrevo nada. Eu queria responder um a um, mas não tem condição. Então, só queria agradecer e dizer assim, que o aniversário é uma data como outra qualquer. O que torna o aniversário especial, né, e aí por isso ele é um evento meritório, digno, é o que ele desperta na outra pessoa com relação a quem está fazendo aniversário. Para quem está fazendo aniversário, é só um dia normal de trabalho, não tem, né, um dia normal de licença. Agora daí, o fato de esse dia que a pessoa nasceu, despertar na outra pessoa o impulso de se manifestar fraternalmente. Então, isso dá mérito ao aniversário. Né? E aí, mais de 1000 pessoas, né, mandaram... foi mesmo. Foi uma coisa incrível. E textos assim, eu só falo assim, poxa vida, eu a todos eu li todos, né, mas não respondi nenhum. Não tem condição, né? Então, fica... Mesmo que você queira, não tem condição. Para todos, assim, meu obrigado. Nosso muito obrigado, né? Porque... Acho que eu recebi nesse aniversário mais parabéns que eu recebi em todos os outros 53 Aconteceu comigo também, poxa, mas foi demais. Não sei se o advento Facebook, o que é, o número de contatos que a gente tem lá. Eu achei uma coisa assim incrível e qual é que é o mérito, né? Se é que há, né? Ou qual é que é a razão? O que move essas pessoas, né, nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, nos ouvindo depois, a se manifestarem ou esterilizar a fraternidade para você, para mim, para todos. A gente vem aqui e compartilha algo abstrato, sim, que é a nossa impressão do que é uma verdade, do que é uma realidade deixada por um mestre, por um avatar, né? E aí, com base no abstrato, isso que é um processo interessante, dispara um processo nas pessoas de uma retribuição como se fosse membro da família, como se fosse um amigo de longa data. Então,
o que antes só gerava, o evento que antes só geraria uma retribuição se fosse um evento concreto, isso é a novidade. Agora, uma troca abstrata gera a mesma ou maior intensidade ainda na esterilização de fraternidade. Isso é uma coisa muito interessante. E como você recebeu, mais do que eu até, acredito, não importa, não mas tem. você percebeu também que não escreveram os scraps lá, parabéns. Fizeram Não. frases com conteúdo, então as pessoas se preocuparam em colocar conteúdo na sua Sim, felicitação. não, Isso é muito por isso importante. que eu te falei, foi Isso é muito importante. exteriorização de fraternidade. Exatamente. Né? E em troca, né, de um compartilhamento abstrato. As Tá, luzes. aqui, tá arrumando aqui. Então, isso é uma coisa que eu acho sensacional. Depois, só mandar um abraço fraterno para as próximas pessoas lá de Cuiabá, de Salvador, de Recife, de Manaus, de São Paulo, de Goiânia, você vai esquecer de um monte, Ontário, lá de Portugal, Canadá, Austrália, Vietnã, Suécia, Suíça, as pessoas que Portugal, nossa. perguntam, mandam e-mail, assim, e às vezes vem uns e-mails assim, reclamando um monte porque a gente não consegue responder. Hoje eu respondi um que você me mandou. Foi. Pedindo desculpas porque no momento não está dando para escrever, mas logo a gente vai voltar. Não, e eu vejo a preocupação porque a gente percebe, a gente sente o anseio da pessoa esperando uma resposta, né? Não, e assim, e é porque não tem nada, porque isso de você responder a uma pergunta, primeiro que a pergunta quando ela é feita está ligada à origem da coisa em si, né? Então, responder uma pergunta é um aprendizado tão grande quanto perguntar, né? Uma coisa sensacional. Mas essa questão do perguntar e responder, essa interação desse novo plano que se inventou, que é o plano digital, né, ela gera um ciclo virtuoso, né, de troca de fraternidade, de conhecimento, de respeito, de pergunta, de resposta. E isso dá ânima, isso, sabe, isso revitaliza, isso oxigena, isso permeia, né, o corpo de todo mundo com energia búdica, sabe, assim, sáttvica, rajásica, negócio assim, sensacional, né, e faz bem para todos que participam. Né? Está sendo uma experiência assim, muito massa. Então logo eu vou voltar a escrever porque... Você sabe, você percebe, né, a gente anda na rua aqui, a gente vai para outro lugar, sempre tem um que nos reconhece, você... Isso aqui, sim, puxa, adoro o que vocês fazem, tudo isso aqui. Então, puxa, isso é muito... Não tem preço que pague isso aqui. Isso que é gratificante a beça, né, da gente fazer essas coisas. E é muito interessante porque, assim, a função que a gente está tentando exercer aqui é de arauto, de anunciador, né? Anunciador do quê? Da boa nova. Que boa nova? Da nova era, do futuro, do sempre. Qual conhecimento? De JHS, né? Uma variante, sim, o conhecimento pós-teosófico, né, e que é um conhecimento que é da humanidade, e a gente devolve nas conversas em doses homeopáticas, parcimoniosas, para que seja aproveitado, né, e isso causa uma transformação que, se as pessoas já não estivessem prontas, ia entrar por um ouvido e ia sair por outro. Você está falando aqui, não pensem vocês que a gente só recebe elogio, não, né? Não. E por exemplo, no Facebook, no YouTube, todos esses lugares, eu, por exemplo, não excluo absolutamente nenhuma pessoa ou crítica que nos faça. Uhum. Tem gente que exclui, só deixa as coisas bonitinhas. O nosso objetivo é deixar que as pessoas tenham total liberdade de expressão. Que, como você bem disse, como na pergunta, tá lá, a própria resposta está embutida na pergunta, né? Então, quando a pessoa faz uma crítica, entre aspas, ela está querendo saber de alguma coisa, ou então alguma coisa não reverbera bem com ela. E né? mesmo quando a pessoa ela te ataca por e-mail, por mensagem, ou o que seja, né, é uma oportunidade boa porque você está vendo a exteriorização de uma coisa que pode ser que não existe em você, primeira coisa. Segundo, você foi um instrumento que permitiu àquela pessoa exteriorizar aquilo que ela achava que não era. Se não existisse isso, ela talvez não pudesse fazer. Exatamente. Então você é um instrumento para a exteriorização de uma tendência negativa. E aí, dependendo de como a conversa andar, você pode dar sequência à conversa para daí resolver na pessoa e em você também, para que daí esse movimento retencional aconteça, que se sublime. Então, é um processo também interessante. Às vezes é um pouco desgastante, né? Mas é um processo interessante, faz parte.
O importante é que nós estamos aqui sempre firmes, sorrindo, felizes em estar participando com todo mundo. A gente está aqui como celebrando, a gente é no dia a dia, né? Isso então, aí, assim, no dia a dia. não tem... Jorge e eu, para quem nos conhece pessoalmente, sabe que nós somos exatamente iguais ao que nós somos aqui na frente, agora conversando. Nós não encenamos nada aqui. Ele é assim no dia a dia, no trabalho dele, eu também, e é assim. É assim que tem que ser. Sim, por respeito a quem está ouvindo. Não tenha dúvida. Então tá, muito bem. Falamos um monte hoje. Caramba, que beleza. 1/4 do tempo foi no social hoje. Isso que é bom, né? Não, mas afinal, é um anseio das pessoas. Nós falamos essa linguagem que realmente muitas vezes a pessoa quer se expressar, né? Porque a iniciação, Grego, é assim, ela não é pirotecnia, assim, não é show, sabe? Não é você vir e mostrar um monte de coisa e vir, sabe, e surpreender o tempo inteiro e dar revelação, porque só quem revela é o revelador, que é o Devavani, que é JHS. Então não é isso. A iniciação é fazer com que na pessoa que está ouvindo, que a gente está compartilhando, desperte o impulso de buscar seu próprio caminho. Que caminho? O seu caminho de lei, de direito, de mérito, seja lá qual for. Né? Então aqui, isso que é uma coisa que é bem importante, e eu me sinto muito bem quando venho conversar aqui contigo e com quem está nos ouvindo, é que não quer iniciar, não quer ensinar ninguém. A gente está dizendo que existe um conhecimento, né? E aqui em 1 hora a gente diz assim, ó, existe isso e isso. Agora, aí a pessoa que vai atrás para aprender, para entender, para se entrelaçar, para olhar para aquele conhecimento olha de volta para ela, por quê? Porque a minha verdade é diferente da tua. A minha, tua e mais a de todos, pode ser que seja um aspecto da verdade, porque só quem sabe a verdade toda é o próprio revelador. Então a gente vinha aqui e achar que não, eu vou ensinar tudo, eu vou revelar, eu vou fazer isso, eu vou pegar e fazer e prometer. Absoluto, é verdade. Não adianta, porque daí você cai no vazio e você daí foge, né, do ponto onde o que está sendo falado está sendo entrelaçado por vocês, né, e cai no ponto assim do ativismo, do sensacionalismo, de fazer aquele negócio assim, uau! Né? E o uau, ele acaba quando acaba o u, assim, sabe? É igual um miado de gato, não tem, né? Assim, uau, que massa! E depois sai dali e vai ver novela e esquece. Então, não, vamos usar a cabeça, né? Nós vamos falar e vocês vão nos acompanhar e vão tentar fazer o raciocínio abstrato para aprender a abstrair, porque aprender a divertir o astral não precisa assistir vida inteligente, vai ver novela, vai ver uma série qualquer na TV a cabo, não é verdade? Muito bem. E agora o tema que nós vamos falar hoje é exatamente o que nós fazemos aqui há quase 7 anos. Porque é como eu me sinto quando eu venho aqui, como então, você se sente puro entusiasmo. Então, entusiasmo exatamente. Aqui, nós não precisávamos nem fazer o programa, é isso aqui que a gente faz com o maior prazer aqui, com o maior entusiasmo. A gente usa um termo aqui que JHS usava, que era o formidabilíssimo, né? Então, o formidabilíssimo, né, é aquilo que é realizado com entusiasmo, né? Aquilo que, assim, e o entusiasmo é o Espírito de Deus no homem, né? Aquela força assim, inesgotável que o verbo permanece aceso, permanece agindo, né, naquela pessoa, independente se ele tem 20, 30, 50, 100 ou 500, sabe? É uma coisa assim imorredora, perpétua. Isso aqui é o entusiasmo. E isso que o entusiasmo é. Mas agora vamos analisar, dentro da nossa proposta, sem mística e sem mítica, o que é e como deve ser e quais são os tipos de entusiasmo. Você vai falar do endógeno e do exógeno também, inclusive, ou não? Não, né? Não. Então dá. Não. Então, primeiro, que é uma coisa que é muito importante é que a função, a nossa função, né, enquanto seres humanos, é fazer com que o abstrato se torne visível. Então, é imprescindível que nós usemos a vida para fazer com que o abstrato seja visível a todos. Quando nós tornarmos o abstrato visível a todos, nesse momento o futuro está integralmente instalado, visível e palpável, perceptível, não para alguns, né, mas para a humanidade como um todo. Depois, nós temos que, nesse processo de tornar, né, o abstrato visível, saber usar os recursos
que eu tenho para fazer isso. E entender o que é o abstrato que eu tenho que tornar visível. E não deixar que daí, nesse processo de tornar visível o abstrato, e onde eu posso ou não usar o entusiasmo, eu não posso deixar que o excesso de entusiasmo ele cerceie, né, a razoabilidade, a razão. Então, Fulcanelli, no livro Os Mistérios das Catedrais, sim. Ele escreveu vários, é um livro alquímico muito interessante. Ele diz, o entusiasmo em exercício não deverá nunca cercear a razão, porque senão ele vira ou ansiedade ou ativismo, e daí não é mais um entusiasmo. É importante isso. Então, quando a matéria vai se manifestar, vamos mostrar os 3 tipos de entusiasmo e onde é que age aí a intuição, onde é que age a inspiração, onde é que age a vontade, a emoção, o amor, sabedoria, atividade, para mostrar exatamente como é e o que é o entusiasmo. Então, antes de você começar, quero fazer uma voltinha para ir na etimologia da palavra. Do grego. Que é importante, porque, como ela fala, o entusiasmos, quer dizer, o Deus em si estaria... Que Deus seria esse? Porque se alguém for procurar a definição, ele vai olhar o Deus. E eu tenho preocupação de que ele vê que o nosso telespectador caia no Deus religião. Uhum. E não é isso. Não, bem então, que eu por ia favor. Dizer. É bem que eu ia explicar. Então tá, beleza, tá bom. Então, ótimo. Do entusiasmos, né? Que é a presença de Deus no homem, né? Ou o caminho de Deus, tem várias terminologias, né? E aí ligado ao entusiasmo está a inspiração, né? Que espíritos ar, é vida, e a inspiração é você trazer vida para você, né? Aí quando você inspira, você traz a vida cósmica, e você também tem, assim que você tem inspiração física, eu tenho inspiração mental, né? E você tem inspiração divina, e tem a expiração também, que é a própria geração da matéria. E tem a intuição, que intuição, um dos significados de intuição no latim eclesiástico, que se aproxima muito do latim arcaico, é a projeção de uma imagem em. Então, quando você fala muito intui, eu intuí, quando você tem uma intuição, né, aí é uma imagem do além, né, não além, sim, do além matéria, do além visível, né, se projeta em você, isso é intuição. Né? Intuição e inspiração é aquilo que é processado pela mente concreta, que entra em você sem passar pelos sentidos, sem passar pela própria mente. Isso é intuição. Né? Assim, é você usar um sentido diferenciado. Então, o conjunto disso tem tudo uma origem que tem muito a ver numa outra coisa que eu quero conversar logo em seguida. Então, quando sempre se fala que o uno se faz trino, né? Para se manifestar, depois se faz esse reparte em 7 para criar os universos, essas coisas assim. E a manifestação, ela existe, são chamados 3 logos, né? Ou 3 mundos, se quiser, né? Primeiro, segundo e terceiro. O terceiro, né? Terceiro logos, terceiro plano, ou terceiro trono, se quiser também, é o mundo humano, é a Terra em si. Corpo físico da Terra e corpo físico dos seres humanos. O segundo logos, ou segundo trono, é da Terra até onde abarca a nossa vista, a abóbada celeste. Então, as constelações que partem... Porque sabe que todas as constelações que nós vemos, elas têm ligação específica com o planeta Terra, com a revolução que está acontecendo agora. Assim como todas as estrelas que nós vemos, têm ligação com o planeta Terra. Então, se você está vendo uma constelação, ela tem função. Se eu estou vendo uma estrela, ela tem função. Então, esse é o segundo trono, esse é o segundo plano. E o terceiro está além disso, onde eu não vejo. Tá? Os três degraus de manifestação da própria matéria em si, do imanifestado. Esses três caminhos... O manifestado que você está falando, material ou imaterial? O imanifestado. Imanifestado. É aquilo que antecede a própria manifestação. Porque isso que eu vejo é material. Sem dúvida. Até o segundo plano é material. Sim. As estrelas estão lá. São vibrações, né? Assim, você tem um som. Né? Aí, se esse som aumentar de vibração, aí você já não ouve, né? Mas você pode ver, ou você pode sentir. Então, são só frequências vibratórias, mas o impulso é sempre só baseado nos tatos, que a gente já conversou com... Então, o primeiro plano já é imaterial.
O primeiro plano, assim, ele é o plano da ideação. Ideação, sim. Né, mas ele já é manifestado, porque... Ele é manifestado, mas não físico. Exatamente. Ok. Tá? Então, é como se fosse o plano do pai, que é o primeiro, o plano da mãe divina, que é o segundo, que é o azul, e o terceiro é o plano do filho, que é o plano da terra, né? E aí, e onde eu quero chegar? Então, tem 3 energias que se originam e gestionam esses 3 planos. Sattva, Rajas e Tamas. Amarelo, azul e vermelho. Exatamente. O conjunto dessas 3 energias é que dá tudo que a gente vê, tudo que abarca a própria existência. E assim, por exemplo, o ser humano na face da Terra, ele é o conjunto das 3 energias. De que maneira? 60% Tamas, 30% Rajas, 10% Sattva. Quer dizer, você tem matéria tamásica, você tem a coisa humana para gerir, né, 60%. Você tem 30% do intermediário, né, que seria Rajas, e você tem 10% agindo de Sattva. Isso seria o equilíbrio padrão. Né? E aí a função do ser humano o que é? Adquirir consciência. Ou adquirir consciência é trazer consciência. Né? É transformar a matéria, é tornar o abstrato visível. No fazer isso, é fazer o quê? É fazer com que a quantidade de matéria, de sattva, de consciência pura, né, ela aumente no plano da matéria mais densa. Por assim, em Duat, 30% tamas, 60% rajas e 10% sattva. Duat. Na Agartha, é o contrário, 10% tamas, 30% sattva e 60% 30% rajas e 60% sattva, né, amarelo. Então, onde predomina a consciência. O processo de daí trazer a Agartha para a face da Terra, né, é simplesmente dar maior consciência ao ser humano. Né? Nesse processo daí, então, de sattva, rajas e tamas, seria o equivalente a corpo, alma e espírito, se a gente quiser assim fazer uma análise de maneira mais macro. A interação e o entrelaçamento e a combinação dessas 3 energias básicas é que vai dar a tônica da criatura humana, que vai dar a tônica da civilização, que vai dar a tônica do planeta, que é a tônica da geração de karma, de tendência positiva, negativa, né? E dessa mecânica, né, da criação instintiva, mental, búdica, superior, que é onde a gente chega no entusiasmo. Dependendo de como o indivíduo se manifesta, se nele tem predomínio de matéria tamásica, ele vive em função de satisfazer os instintos mais básicos. Alimentação, sono, medo e desejo. Né? Se o indivíduo tem predominância de matéria rajásica, azul, então ele vive mais, daí já com a consciência focada no cérebro espinhal, e ele vive em função da questão de consciência mais intelectual, o conhecimento em si, uma idade intermediária. Se o indivíduo tem foco de consciência baseado em sattva, né, aí então é aquele que daí vive em função da intuição, da inspiração, do entusiasmo divino, é o iniciador, é aquele que está buscando o seu caminho. Esse conjunto, né, de combinações é que dá a tônica do ser humano. E quem que determina esse conjunto de combinações? O próprio ser humano. É isso que eu ia comentar, porque é isso que você acabou de citar, essas 3 questões, você manifesta, você começa geralmente 60%, lógico, e ao longo da sua vida, dentro da sua questão de opção... Das vidas. Mas até no... sempre nossa vida hoje ela é um resultado. Sim. Né? Sempre. E a vida seguinte... É claro que você vem com as tendências também que você tem que trabalhar que são resultados também, exatamente. Mas isso é importante porque eu faço questão de frisar isso, que eu já fui muito diferente do que eu sou hoje. Eu sei. Né? Isso aí todos sabem, inclusive, porque já acompanharam. Então isso é importante porque tem gente que fica pensando que as coisas só acontecem em outra vida ou não sei o quê. E acontece aqui mesmo, dá tudo para resgatar tudo aqui. Porque fica muito cômodo. Pô, que bom, passou só um pouco de tempo. Fica muito cômodo não se senhorar de si mesmo, sabe? Claro. Não se dá conta, porque daí o ser humano se coloca na condição de vítima e fala assim,
Puxa, mas a vida é isso. Puxa, mas me fizeram aquilo. Puxa, mas o santo Muito não me fácil, atendeu. né, falar Puxa, isso aqui. mas Deus não me ajudou a Você ganhar não na é culpado loteria. de nada. Não, puxa, mas aquele alinhamento planetário causou não sei o quê. Puxa, mas quando chegar vai acabar. Então, para quem não ser senhora de sua própria vida, todo o universo e toda a divindade manifesta e manifesta, conspira para que essa pessoa sofra. Mas a mentira não é assim. Não tenha dúvida. Não, é porque daí a pessoa, por conta de não assumir sua própria divindade, que Sattva, Rajas e Tamas está em mim, em você e em vocês, e está na Agartha, está em Duat, está em Shambhala, está no segundo trono, está no primeiro, é o universo inteiro, é assim. Né? E aí tem, lógico, tem a escala, que ela é a escada de Jacó, que dela vai então assim, do nível mais alto de Sattva, né, ao nível mais denso de Tamas. Né? E assim, eles pegam o nível, a emoção mais baixa do astral, depois daquilo que ele tem, o vital mais denso. A emoção o vital mais denso, depois daquilo que ele tem, o material. Então, qual é o mais denso que existe manifestado e evoluindo? O mineral. Sim. Onde a gente está sentado, que é um corpo em evolução. E no mineral agem as forças chamadas telúricas, que é o destruins et construins, que é a maneira, né, do corpo mineral se adequar às consciências que evoluem junto com ele. Né? E então tem o primeiro trono, que é a Terra, né? O segundo trono, então, que é o que se vê, mas se você pegar da Terra à Lua, você tem ali o astral da Terra. Esse ir e vir humano, desejo tal, e vendo só naquilo, sono, alimento, medo e desejo. Nesses 4 só. E aí então causa um desequilíbrio e essa proporção de sattva, que é a divindade em cada um, de rajas, que é a mãe divina, é o amor universal em cada um, isso vai diminuindo e vai assim, e não é que alguém vai tirar de você, é que daí o teu foco de consciência, ele está num plano tão denso, tão próximo Fica da superfície, muito mais difícil você manifestar isso. Que você não enxerga mais você. Né? E aí começa um desequilíbrio onde você começa a produzir e transitar só na matéria tamásica, só no vermelho do dia a dia. E aí o que você falou de início. Aí para isso contribui a mídia, não sei o quê, os governos, a indústria bélica, não sei o quê, para tentar colocar a humanidade longe, né? Isolada completamente, não pode manipular, né? num grande aquário. Mais fácil manipular. Porque não tem consciência. E aí então, e veja como é que é uma coisa interessante. Eu vi um comentário outro dia, a pessoa falou assim, mas no dia 20 de maio, quando teve o eclipse, que era um dos fins do mundo, era no dia 20 de maio, né? Então todo mundo com medo daquele alinhamento que teve ali, o eclipse lunar que teve, né? Então eu vi um comentário, eles falaram assim, nossa, no dia 20 de maio, estava um silêncio sepulcral na minha cidade. Acredito que podia estar, sabe por quê? Porque foi incutido de tal forma o medo na humanidade. Eu li outro dia que de 7 a 10% dos seres humanos acreditam que o mundo acaba em 2012. Veja que coisa mais grotesca. Pô, e 10% da humanidade são 700 milhões de pessoas acreditando em alguma coisa ruim, sério, isso é muito desejando morrer, achando que a morte é a panaceia universal, né? Assim, a morte vem como um prêmio para uma vida ignorante no sentido de sobrecarregando os outros 6 bilhões e 300 Sem dúvida, milhões. Porque daí aquele medo do dia 20 de maio, ele sobrecarrega, ele gera de tal quantidade de matéria tamásica, quer dizer assim, a consciência, a vida do ser humano, ela se aproxima de tal forma, né, da vida energia, quer dizer, a vida, o telúrico, né, que aí sim, aí o medo dos seres humanos, né, é que faz com que aconteça daí o terremoto, é que faz com que aconteça daí a inundação. Claro, porque isso tudo tem poder, tem força, né? É uma força não que é você nem cria. Questão de ter, é a própria manipulação da matéria tamásica. Daí a Terra tem que reagir buscando o equilíbrio para um desequilíbrio criado pelo próprio gênero humano, que devia estar fazendo o contrário, devia estar impregnando a Terra de matéria sátrica, de futuro, jogando a Terra num lugar que é de direito, que é já com a semente do 5º sistema evolucional,
sabe, do sexto sistema evolucional, do sétimo, seres radiantes, luminosos, com entusiasmo divino, criando o futuro, alterando o presente, passado, um negócio fantástico, uma experiência assim única. E se acontecesse isso, daí o astral, o entorno da Terra, ele ficaria sublimado e o ser humano começaria a ver o verdadeiro céu, né? O que tem de estrela real por trás do que a gente não vê, o que tem de constelação, né? O sol oculto. Então você veria realmente o lugar onde você está. Mas isso não é desejado, né? Porque quanto mais a humanidade estiver na ignorância, como você disse, mais manipulável é. E aí manipula, fica com medo, o medo gera efeitos, o efeito gera medo, né? O medo gera efeito e fica num ciclo vicioso, né? Onde gera tal desequilíbrio daí entre sattva, rajas e tamas, que essa matéria tamásica, esse denso, é o que alimenta os resíduos de um ciclo que já acabou. E aí a humanidade, então, fica com medo de si mesmo, da chuva, medo do sol, né? Medo do alinhamento. Pô, eu falo assim, esse alinhamento só ocorre uma vez a cada 5.000 anos. Aí por 5.000 anos foi quando começou o mundo segundo as religiões, né? Não, mas não é. A raça ária já existiu 1 milhão, né? O Atlântico existiu por N milhões, então são milhões e milhões e milhões de anos, então é só um alinhamento. E não é nem para o mal e nem para o bem. Isso de achar que... E esse alinhamento já aconteceu N vezes? Milhares de vezes. Então, a cada 108 mil anos, o conjunto, a Terra faz um conjunto, assim, aquela rotação completa, né, no seu ciclo. Você pega isso aqui, corta em quatro, dá os pequenos ciclos. E aí eu vi outro dia também uma coisa assim que eu fiquei abismado, né? Umas pessoas comentando assim, não, mas esse alinhamento que vai haver no dia 20 de maio, ele vai fazer com que as pessoas deem um salto evolucional, mas só aqueles que forem mais evoluídos aqui vão ver, os mais espiritualizados. Que é isso? Que besteira, né? Desde quando? Não existe assim, você pegar e gratuitamente receber do universo uma ficha para botar na máquina e você entra ser humano normal e sai um adepto do outro lado. Isso é um trabalho particular de cada um, tem que, sabe, fazer por ti que eu te ajudarei. Então, isso é a maior enganação, esse negócio de achar que você pode ficar parado e o universo vai se alinhar e vai te transformar em alguma coisa que você não fez nada para merecer. Com certeza, ficou parado esperando. E da mesma forma, o universo não vai te punir. Não é lógico isso. A galáxia não vai te punir. O Sol não quer que você morra, não vai explodir. A explosão solar não te prejudica. A mancha solar é exatamente esse medo humano que se projeta, né, no Sol, dentro do pulso de 11 anos, né, que acontece, que, assim, que é o amor universal dando vida. Na volta ele tira as impurezas e vai trabalhar, são as manchas solares. Então o Sol não vai te fazer nada. A Terra não vai acabar. Então, assim, e também não vai haver um grande cataclismo, porque, assim, antes, em determinados momentos da humanidade, então houve um evento cósmico, né, que praticamente dizimou o gênero. Por quê? Porque era um momento evolucional diferente. Agora, a única possibilidade de acontecer, né, um crime de lesa humanidade em grande escala, né, de matar uma porção de pessoas, é o quê? É através de guerra. Né? E tudo está sendo construído hoje, né, de manter as pessoas no desconhecimento, na avidia, na ignorância, uma mídia comprometida, governos beligerantes, essa coisa toda. Por quê? Porque aí o protocolo é encaminhar para uma guerra, né? Só que o ser humano só deixa acontecer se quiser, porque ele só cria condições para isso se ele permitir. Se o ser humano entrar no seu caminho e adquirir consciência de quem é, e trabalhar e viver a vida com entusiasmo, né? Não entusiasmo instintivo, mas entusiasmo divino, né? E entender o processo como um todo, reverte qualquer coisa que já tenha sido escrita. Não existe profecia que não possa ser mudada, não existe nada, porque assim, primeiro que todas as profecias foram escritas antes, né, do evento de 1800, né, ou 1883, antes do evento de 1949. Né? Então, todo o futuro cósmico já foi reescrito. Não existe nenhuma profecia válida. Né? E mesmo antes... A profecia foi feita de acordo com as tendências daquela época. Exatamente. Né? E mesmo antes, e as profecias elas estão pré-escritas
E elas são escritas baseadas, né, numa visão que algumas pessoas têm por domínio de Cid ou por um meio externo, de visões que tem no astral. Mas as visões que tem no astral é exatamente o resultado desse desequilíbrio de Sattva, Rajas e Tamas. Então eu olho para uma cidade e falo assim, ó, essa cidade vai ter uma inundação. Não sou um revelador, não sou nada. Eu olho e digo assim, essa algazarra há 500 anos acontecendo aqui, o único jeito de lidar é com água. Ah, mas não tem água perto. Não sei, mas vai dar água. Entende? Então não precisa ser sabe? E as profecias, as previsões, elas, assim, como são do astral, elas inclinam, mas não obrigam. Quer dizer, a humanidade ela é senhora do seu próprio destino. O que não pode é ficar nesse processo de desejar que a morte ou a explosão do planeta, da Via Láctea, do universo inteiro se acabe tudo, para pôr fim a uma coisa onde a pessoa se acha completamente injustiçada, culpada, porque a vida é difícil, porque eu tenho, sabe, a eterna vítima, então ficou doente, aí fica reclamando que está doente, em vez de usar aquela doença para entender o que eu fiz para que ela se manifestasse. Ou o que ela significa, né, para você. O que eu fiz para que ela se manifestasse. A decorrência disso, o que eu aprendo disso. Né? Não, porque realmente a vida é isso, a vida é aquilo, eu isso é aquilo, porque Deus não me dá isso, o santo não me dá aquilo, e fica nessa ladainha. Nós tivemos claro, hoje, e a morte é a única saída. Nós tivemos aí, numa resposta de um desses e-mails que nós estamos conversando, hoje nós tivemos uma coisa parecida, que Sim. Quer dizer, está num aspecto do primeiro plano, caminhando para o primeiro plano, ocorrem alguns fatos que são decorrentes dessa caminhada. Dentro da nossa caminhada tem obstáculos para a gente. Lógico. São necessários para que a gente chame atenção. Ó, se a gente está vivendo aqui, Grego, independente do nível de compreensão ou de conhecimento ou função que a pessoa tem na vida, se você está aqui, se eu estou aqui, nós temos coisas para resolver. Sem dúvida. Mas é aquela criatura ali nasceu sem karma. Nasceu sem karma. Agora daí optou em nascer para vir ajudar a humanidade, veio ajudar a humanidade e adquiriu karma. Está aqui. Sabe? O perfeito não nasceu. Essa que é. O perfeito não nasceu. Né? A não ser os avataras e Budas, Bodhisattvas que vêm. E muitos deles vieram aqui para trabalhar aí, né? Não, vem-se, que faz a maior confusão. Exato, né? Claro. Tanto é que até a vinda, né, de 1883, né, onde então houve o saque contra o futuro, né, todos os outros tinham deixado a coisa pela metade. Não interessa quais foram. Né? Agora não, agora depois de fazer que a vitória de Deus do não manifestado foi integral e radical. Né? Agora sim se vive um momento único, até então não. Então, essas três energias é que dão a tônica. Entusiasmo é sattva, é o amarelo, que daí tem que se manifestar no ser humano. O que acontece? Eu posso ter um entusiasmo, né, para atender um desejo. Putz, eu estou super entusiasmado porque eu vou sair daqui, vou chegar em casa e vou comer um sorvete de manga. Isso não é entusiasmo. Não. Né? Isso é um desejo. E já é uma emoção, né? É uma emoção instintiva. São três tipos de emoção. A supra, né, a autoemoção e a emoção instintiva. Não é entusiasmo, é confundido com entusiasmo. Pois estou no maior entusiasmo para pegar e ir ali e trabalhar um monte porque eu quero comprar a minha bicicleta. Também não. Autoemoção. Eu tenho um desejo que vai estar entrelaçado com uma atividade que é de mente concreta. É a coisa também a ser realizada. Não é entusiasmo. Né? Agora, eu tenho um ideal. O entusiasmo, né, ele em si não significa nada a não ser que seja usado para um ideal. Aí se o entusiasmo é usado para um ideal e o ideal humano, quer dizer assim, para o próprio, para nós, para né? todos, para o gênero, aí se você tem um ideal de humanidade e um ideal de humanidade é o divino servindo a humanidade, não se serve a divindade sem antes servir a humanidade, conforme diz JHS, aí então sim, para a realização desse ideal se manifesta o fogo do entusiasmo divino. Aí o verbo é vivificador, aí o verbo é criador, aí todas as shaktis são ativas. Isso é entusiasmo, porque senão o que é tido com entusiasmo, que assim, eu tenho entusiasmo em fazer aquilo, pegar e comprar, não. Aí isso se transforma em ansiedade. Uma ansiedade não resolvida é caminho para tomar remédio. Né? E aí bota o nome de síndrome na frente e você assume que está doente e acabou o teu processo de entusiasmo. Isso é só a nível de consciência, né? Não tem mágica para isso, não, é só conscientização mas mesmo. Lógico, né? Lógico sim. Isso fala assim,
na labareda do entusiasmo, né, atingiu aquela criatura, e aí então por conta disso nasceram todas as ideias, né, e essas ideias dirigidas por sentimentos adequados realizaram o objetivo, entusiasmo. Entende? Como a gente falou assim, a gente conversou um tempo assim, que maravilha depois que a felicidade se fez para todo o gênero humano, ou sempre se fez, que assim, quanto mais abrangente é o teu ideal, mais espaço tem o entusiasmo para trabalhar, porque o entusiasmo é a presença de Deus no homem. Mais potencializado ele está. E J. Guedes fala, a ideia, né, é o verbo que toma carne através da pena. Então, eu tenho que fazer o quê? Como a gente conversou de início, eu tenho que tornar o abstrato visível. O verbo, a ideia, a escrita, nesse processo de criação, né, que eu posso escrever ou não, mas eu permeio essa descida do abstrato de entusiasmo. Aí eu tenho o fogo divino, aí eu tenho o Agni consciente. E Agni, né, então eu tenho o Agni, que é o fogo, eu tenho o fogo físico, tenho o elemental do fogo, que é a alma do fogo. Então, tenho vários níveis. Sempre vai ter vários níveis. Então, eu tenho a vontade instintiva, que é a vontade de atender um desejo. Eu tenho a auto-vontade, que está ligado ao conhecimento, e tem a supra-vontade divina. Aí age entusiasmo. Tem inteligência instintiva, auto-inteligência, supra-inteligência. Aí age entusiasmo. Então você tem vontade, amor, sabedoria e atividade. E atividade é a mesma coisa. Ou atividade, né, instintiva, ou autoatividade, ou superatividade. O que vai definir a abrangência de o quanto você deixa o teu eu superior conversar contigo mesmo, né, é o teu objetivo, é o teu ideal. Se o ser humano não tem ideal, vai ter entusiasmo para quê? Toca o relógio. Poxa, mas hoje eu vou ter que ir trabalhar, enfrentar aquele meu chefe, putz, mas não sei, pô, mas aquela minha filha, puxa, mas o trânsito. Sempre puxa, tem um puxa no meio, pô, né? Mas alguma lamentação. Céu nublado, inverno, hoje segunda-feira, pro meu carro. E aí, então você pega e substitui assim, esse mal-estar com relação ao universo, e diz, não, vou ficar feliz quando eu comprar um carro novo. Aí você substitui o espaço, né, da ação do divino em você por um desejo. E aí você compra e finge que aquilo dá sentido à vida. Quando você pega e foca toda a tua atividade humana na satisfação de um desejo, tamas, desequilíbrio. Aí você passa a viver em função daquilo e se diz que quando a alma vive para atender os desejos do corpo, a doença e a dor aparecem. Quer dizer assim, quando você vive só para atender desejo, aí então você fica de tal forma fragilizado vitalmente, astralmente, mentalmente, que você não produz. Né? Então, o dínamo, né, das delícias ou das dores da vida está no próprio ser humano, que é o pensamento. Nós somos senhores da nossa própria existência. Enquanto nós não compreendermos isso, não adianta você dizer, pô, estou no maior entusiasmo, né, para ir no cinema domingo. Isso não é entusiasmo. Isso não é entusiasmo. Né? Não precisa Deus se manifestar em você para você ter vontade de ir no cinema. Né? E antigamente, nas religiões que antecederam essas religiões ocidentais, o entusiasmo ele era um termo para designar aquele supremo estado de bem-aventurança na qual a divindade se faz presente no ser humano para ele então dar as profecias. Assim, e o entusiasmo, o efeito do entusiasmo no ser humano, né, ele é equivalente ao samadhi ou samadhi, que é a contemplação da divindade. Quanto mais você tem essa contemplação, por exemplo, assim, qual é que é a diferença entre um ser humano normal, né, nós todos, né, um desses que se chama de gênios? É que o gênio, um Einstein, um Newton, esse pessoal assim que usou o intelecto, então eles têm, além de, dependendo de quem seja um nascimento já associado como variante, né, de um ser superior, ele tem a intuição ou a inspiração, né, de uma maneira mais frequente, mais nada. Porque quando é para nós, para o gênero humano de maneira geral, a gente fala assim, puxa,
tive uma ideia. Né? O ter uma ideia é o seguinte, é você vislumbrar o mundo de sattva, de rajas, da intuição, da inspiração, e uma pequena fresta daquilo ali se abre como um diafragma de uma máquina, e aquilo vem para você, de uma máquina fotográfica, e vem para você, e você fala assim, puxa, tive uma ideia. E aí JHS diz, não admito mais que se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Só que o futuro é hoje, e para a ideia ser permanente, é simplesmente você ter de forma constante e no dia a dia, para tudo que você faça, o entusiasmo superior, né? A mente divina atuando em você, sattva. Né? E quando o sattva atua em você mais que rajas, mais que tamas, você é a lagarta na superfície. Sim, se a própria manifestação não precisa esperar aquilo subir, porque já não, é, né? Não, já porque a única diferença é a graduação de sattva, rajas e tamas, mais nada. Então, o entusiasmo, ele só age baseado no ideal. O fogo do entusiasmo, né, ele tem aplicação quanto mais abrangente é o teu objetivo, quanto mais consciente é o teu objetivo. E aí, sattva e rajas, que é o intelecto superior, né, e o divino, ele tem por função fazer com que tamas, com que a matéria tenha consciência. No momento que a humanidade inteira tiver consciência, né, o que acontece? O anima mundi, o Buda, né, o Muni, que é resultado da evolução da hierarquia jiva, ele tem um estado de consciência sáttvico. Nesse momento, o planeta físico, que é um ser em evolução, também tem um estado de consciência diferenciado. Aí a evolução se faz, aí a evolução tem sequência. Aí não acontece mais terremoto, sabe? O que não se pode é ficar atribuindo ao invisível coisas que não nos são agradáveis, como se todo o invisível fosse nosso inimigo declarado, o que é só falta de conhecimento. Deu uma tossezinha básica. Puxa vida, uma engolida errada aqui. Faz parte. Faz parte. Então, esse que é o valor do entusiasmo, esse que é o verdadeiro entusiasmo. Se não for isso, aí é só busca por conhecimento, né? Ou ativismo, né? Ou ansiedade. E aí, isso é uma coisa que é muito importante. Mesmo para quem já está no caminho, você já está numa escola de iniciação, ou vocês estão gastando 1 hora da vida de vocês para assistir essa conversa, ou para ouvir essa conversa depois. Tem que controlar o entusiasmo da busca. Porque se não controlado o entusiasmo, essa descida, né, desse fogo, né, da realização, ela acaba só alterando a temperatura do astral, né, mais denso, né, e se desvirtuando, e você acha que se você for ler 50 livros em um dia, ou se você for ter acesso àquela revelação mais do que oculta, mais do que secreta, o trabalho está feito. Não está. Ou então procurar N coisas ao mesmo tempo. Não tá. Não vai levar nada, né? JHS diz, lê pouco e pensa muito. Bem lembrado. Porque, sim, você tem que, quando você lê, e até na questão da intuição, que você falei antes, você usa muito o termo intuir, que o intuir você ser reflexo de uma coisa. Então, quando você está lendo, né, ou quando você intui alguma coisa, você, através da leitura, do contato com o conhecimento iniciático, você vê o caminho que você quer andar. Passo a passo. Sabe? Sem você querer engolir o mundo em um só dia, sem você querer não tem pressa porque você tem consciência do sempre. Por que eu vou ter? Perfeitamente. Você está, assim, quando você está no caminho, você está no caminho. E aí, qual que é o caminho? O caminho é o sempre. Você está agora e vai estar sempre. Então não tem pressa. Está correndo para quê? Está correndo para quem? Está fugindo de alguém? Só se for fugindo de você mesmo. Então você está usando a busca pela espiritualidade só como uma fuga pelo fracasso, pela incompreensão da convivência no mundo da matéria, achando que o mundo da matéria quer sempre te ver como vítima, daí não funciona. Entende? Então, é só questão de você olhar adequadamente e usar adequadamente aquilo que você tem. Por exemplo, estou numa escola de iniciação, né? E tem sattva, rajas e tamas. Aí há um desequilíbrio de tamas. Porque eu acho que adquirir conhecimento é só engordar a minha biblioteca, me transformar em uma biblioteca ambulante e não transformei conhecimento em sabedoria. E conhecimento se é transformado em sabedoria se junto eu tiver
Amor fraterno, porque é amor-sabedoria, não existe sabedoria pura. Então, estou numa escola de iniciação, adquiro conhecimento um monte, não transformo em sabedoria, não desenvolvo amor fraterno. Em não desenvolvendo, aí Tamas se rebela contra aquilo que não foi manifestado. E aí eu faço o quê? Eu brigo com você, que é meu irmão discípulo. E você está falando de iniciação muito oportuno, porque muita gente fica um tempão na iniciação, entusiasmado, chega lá na frente, os anseios dele são diferentes daquilo que ele vê, e aí ele se frustra. É porque não era entusiasmo. Perfeito. Né? Ele era com desejos de iniciação. Isso. Que aquilo de assim, eu quero buscar, eu vou fazer esse negócio, eu vou ler, porque eu vou chegar lá, eu vou descobrir, eu vou entrar naquela embocadura. E ainda fala mal do caminho que ele trilhou. Nem vou entrar no mérito. Entra no mérito. Então eu vou entrar lá naquela embocadura, porque eu vou fazer isso, porque aquilo. Isso não é iniciação, isso não é entusiasmo. Isso aí é um astral superaquecido e você está iludido. E depois você vai se desiludir, e só se desilude quem antes tivesse estado iludido. E iniciação, ela só começa quando acaba a ilusão e a desilusão e a pressa. Isso é importante, Vamos repetir, vamos lá. Mas não pede para repetir. Aí tem que fixar aqui. Aí pediu para repetir, isso eu não sei, porque daí para repetir tem que guardar. Né? Isso é importante. E eu estava pensando assim, antes de vir assim, se eu podia pegar, né, e preparar alguma coisa para falar, alguma coisa assim. Não tem jeito. Não, mas se eu for preparar um dia, né, ou trazer alguma coisa para ler para vocês, eu não estou repartindo experiência, porque quando a gente está conversando aqui, tudo natural, espontâneo. Nós estamos doando para vocês parte da nossa vida, da nossa 1 hora de vida e da nossa experiência de vida. Agora, se eu 10 minutos vim para cá, eu pego uma folha e vou trazer aqui, vou ler para você, olha, foi dito isso, aquilo, não sei o que, tal. Então, se eu digo para você, olha, vai lá naquele endereço, tem um livro, leia e depois a gente comenta um dia. Sabe? Não, porque se você está ouvindo alguma coisa, você não está pensando. Você está cheirando. A gente conversa muito aqui, porque tudo que a gente interage com o meio, isso é transformado em imagem, né, para a mente discernir, para manas discernir. Né? E se você não tomar cuidado com isso, você passa por um processo de uma falsa sensação de dever cumprido, onde daí então o ativismo, a ansiedade, a satisfação de um desejo, a curiosidade, ela vai ficar com vestes, né, de uma busca tranquila por iniciação, mas no fundo você não tem uma coisa que é essencial, grego, que é paz. Sim. Sabe? E sempre você vai saber que você está no caminho, que assim, e o que é o caminho? É você se encaixar em você mesmo nessa existência. Isso é encontrar o caminho. Nesse momento você fica em paz. Que paz? Paz humana e pax divina. Fora disso, é só uma busca que não leva a nada, a não ser a satisfazer aquilo que a gente falou de início. Sono, alimento, desejo e medo. E em cima disso se constrói as dores humanas, mas isso são coisas do ciclo que já terminou e que não nos compete mais. O telespectador disse que ninguém pode fazer nada por ninguém, cada um por si no processo. Se eu fizer o bem por mim, estou fazendo por todos. De que adianta ser uma reikiana, saber fazer várias coisas, se eu não posso fazer nada por outro ser? JHS disse: independente do que eu faço, o que eu penso é relevante. Trabalhar esta frase é de Atibaia. Mas não não é assim que eu não posso fazer nada por ninguém. Eu não posso é me omitir. E eu tenho que compartilhar. O que eu não posso é pegar você pela mão e levar que assim, olha, senta que eu vou te ensinar. Ou como tinha uma vez um programinha infantil que ele falava assim, senta que lá vem história. Não. Em você tem que estar florescido o desejo de se iniciar. Aí então eu venho e compartilho, você vai e compartilha. E aí você não faz por você faz pelo gênero humano. Então você tem obrigação de ajudar e proteger e zelar e evoluir, e interferir e criar e dirigir
a humanidade, a nação que você escolheu, a família que você escolheu e principalmente você, visível, e aqueles que em você existem, os invisíveis, que são as tendências positivas e negativas, que são as razões da tua própria existência. Então não é que eu não devo fazer nada para ninguém, eu devo, mas conscientemente, neutramente, que é o estado de futuro e não o estado de passado. Brilhante. Brilhante é o mestre. A gente está só aqui dizendo o que a gente pensa. Olha, eu acho que o programa de hoje, tenho certeza, o programa de hoje foi enriquecedor nesse sentido. Enriquecedor, né? É muito interessante. certo o termo. Enriquecedor, né? E o que eu pude acompanhar aqui, porque eu também sou o maior aprendiz de todos, sou eu aqui. Nós, nós. Nós, né? Dá para perceber que as ferramentas sempre são compartilhadas aqui. E não é porque a gente sabe de alguma coisa diferente, né? Não. Isso que a gente está falando. É que a gente, não tem ninguém diferente. A gente vive na mesma egrégora, então nós temos acesso a isso tudo. Vocês também têm como nós. Então, o que foi dado hoje é muito importante para que se possa saber discernir, principalmente essa palavrinha mágica, do que é o entusiasmo desses prazeres, desses sentimentos, dos sempre desejos. São 3 níveis. Dos 3 níveis, não esquecer espírito, isso. alma e corpo. Então, e o entusiasmo verdadeiro, que é o que a gente faz aqui no Vida Inteligente. Esse é um entusiasmo que não é para mim e para o Jorge, é pela humanidade, é por tudo. A gente quando faz você daí faz uma coisa baseada no entusiasmo, né, aí disso deriva a alegria, ala, e aquele que tem asas nos pés, alacta, lacritatis, e deriva a felicidade, fel, fem, fet, fecundo. Aí então você, com entusiasmo, com ideal definido, com alegria, com felicidade, você faz o que cada um de nós tem que fazer, muda os mundos, o mundo como um todo e o mundo de cada um. E o entusiasmo, porque você fala assim que o entusiasmo é contagiante, porque quanto mais fogo você tem no verbo, quanto mais entusiasta, consciente você é, isso funciona quase como magia, porque você consegue daí transmitir essa imagem, esse verbo, esse entusiasmo, não para o teu ouvido, não para o teu astral, transmite direto para Saturno. Conversa direto você com você mesmo, eu contigo mesmo, eu comigo mesmo. Entende? Aí essa imagem se forma em cada um. Já passamos 2 minutos, mas só estamos dando tchau e beijo. Então a imagem se forma em cada um, e no se formar em cada um, aí esse entusiasmo, aí então sim, denso, o abstrato se torna visível e ele desce como uma bela chuva de primavera para toda a humanidade, fazendo florescer o novo ciclo que é onde a gente já vive agora. Maravilha, né? Depois disso aqui eu só posso deixar um fraterno abraço. E um feliz sempre. Fraterno abraço a todos, até sempre. Obrigado.